Olá a todos. Nesta aula finalizaremos a parte teórica do tópico de princípios e variáveis de processo, onde o assunto abordado será a pressão. Então, após esta aula, você será capaz de aplicar o conceito de pressão, calcular a pressão de uma coluna de fluido estática, definir pressão manométrica, pressão absoluta e pressão do vácuo, e aí aplicar a equação manométrica. Temos basicamente duas motivações para podermos tentar compreender melhor a pressão. A primeira é devido ao gradiente de pressão que fluidos se deslocam, né, no caso gases e líquidos. E segundo, propriedades físicas dependem da pressão, como por exemplo a massa específica, o calor específico, a viscosidade, dentre outras propriedades. A pressão é definida como a força normal a uma superfície dividido pela área da superfície. Então, se eu tenho aqui, por exemplo, essa região aqui, a pressão será a força resultante da força, né? Resultante normal das forças agindo sobre a superfície, sobre a área da superfície, como pode ser visto aqui na equação 27. As unidades de pressão, no SI, por exemplo, é dada por Newton por metro quadrado, certo? Que isso aqui é a mesma coisa do que o Pascal, mas também pode ser encontrado pelos múltiplos, né, do Pascal, quilopascal, megapascal, dentre outros. Além de libra-força por polegada ao quadrado, milímetros de mercúrio, bar, atmosfera, dentre outras unidades. O importante é saber que existem várias unidades e que elas se relacionam através de fatores de conversão. A pressão exercida por um fluido, né, estático, ela vai ser proporcional à altura desse fluido, né? Isso quer dizer o quê? Se eu tenho, por exemplo, esse fluido representado aqui na figura 1, e eu tenho, quero saber, por exemplo, a pressão em um dado nível, ela será proporcional à altura desse nível, certo? E à massa específica do fluido. E vamos mostrar aqui o porquê, né? Então, vamos supor que nós queremos calcular, por exemplo, a pressão exercida no fundo desse recipiente aqui. E que esse fluido ele está sob a ação da pressão externa, certo? Então, a pressão que vai agir sobre essa região aqui, nessa área, será igual à pressão externa, né, P0, mais a pressão gerada pela coluna de fluido que está em cima dessa região, que seria dada pela força-peso, né, da coluna de fluido, ou seja, a massa de todo esse fluido, certo? Multiplicado pela gravidade, como podemos ver aqui, sobre a área. No entanto, vale menção que o volume, esse volume total de fluido, ele é igual à área, né, da seção transversal vezes a altura da coluna de fluido, certo? Ou seja, a área ela é igual ao volume sobre a altura. Além disso, a massa, né, a massa de um fluido, ela se relaciona com o volume do fluido através da massa específica. Com isso, nós temos que a massa vai ser igual à massa específica vezes o volume. Então, substituindo esta equação e esta equação na equação 27, nós vamos ter o seguinte, que a pressão de uma coluna de fluido vai ser igual à pressão externa, certo? Que está agindo sobre essa coluna, e a massa específica vezes a aceleração da gravidade e a altura. Obviamente, quando o fluido, essa coluna de fluido estiver em um recipiente, por exemplo, tapado, né, tampado no caso, sem nenhuma uma restrição, um recipiente fechado, ela terá essa pressão externa, né, ela será igual a zero e a pressão do fluido será unicamente igual a ρGH. Em cálculo de engenharia química, é importante entendermos que algumas medidas de pressão, né, alguns equipamentos, não nos dão a pressão absoluta do sistema, ou seja, a pressão que realmente está agindo dentro do sistema. Mas sim, por exemplo, alguma pressão que relaciona aquela pressão absoluta com a pressão atmosférica. Por exemplo, nós podemos ter alguns equipamentos que podem nos fornecer a pressão manométrica, que nada mais é do que a pressão absoluta, que é a pressão real do sistema, menos a pressão atmosférica. Também podemos ter, na verdade, o cálculo, a representação da pressão do vácuo, que seria o inverso no caso, seria a pressão atmosférica
menos a pressão absoluta. Ou seja, essas pressões, elas podem ser pressões negativas, vai depender do valor da pressão absoluta. Então, por exemplo, quando tivermos uma equação de estado, como a equação do gás ideal, certo? Por exemplo, a pressão que nós utilizamos nesta equação é a pressão absoluta. Então, é muito importante que estejamos atentos, né, ao tipo de pressão que é dada no problema, né? Sempre vai explicar se é pressão manométrica, pressão do vácuo, enfim. Outra coisa que é importante lembrarmos é que existe uma diferença sutil entre a pressão atmosférica e a pressão atmosférica padrão. Pressão atmosférica, ela varia, né, de acordo com o local que você está no globo, certo? No globo terrestre. Já a pressão atmosférica padrão, não, ela tem um valor fixo, que é de 1 atm. Uma outra coisa que é importante a gente lembrar, quando você encontrar a unidade PSG, aqui já está implícito que trata-se de pressão manométrica, certo? Que é isso aqui relacionado a Gauge, né? A pressão manométrica na unidade PSI, certo? E quando encontrar PSA, aqui já estamos falando da pressão absoluta, certo? Então é bom ficar bem atento a isso. O dispositivo utilizado para a mensuração da pressão vai depender muito do tipo de sistema a ser medido. Os dispositivos mais simples que existem são os manômetros, os quais consistem em um tubo em U, como podemos ver aqui nessas três figuras, certo? Onde nós vamos ter um fluido manométrico, ok? Em que ele vai estar em contato com a região onde deseja-se medir a pressão do fluxo, e a partir da altura do fluido manométrico, né, a altura que será a que ficará do fluido manométrico em relação ao fluido do fluxo, né, pode-se ter uma estimativa da pressão através da equação que vimos no início da videoaula, né, que a pressão seria ρgh mais P0. No entanto, vai existir basicamente três tipos de manômetros, né? O de extremo aberto, que nesse caso nós temos que considerar a pressão P0, né? Que seria a pressão atmosférica. O diferencial, que geralmente é utilizado para medir a diferença de pressão entre uma restrição de um fluxo, né? Que a diferença de pressão vai ser dada pela diferença de altura, no caso. E o fluxo de extremo fechado, onde P0 seria igual a zero, né? Seria então a pressão dada apenas por ρgh. Cada tipo de manômetro vai ser utilizado para o tipo de sistema que for mais adequado, ok? A partir da hipótese, né, que nós podemos constatar de que a pressão em uma coluna de fluido, né, ela é igual quando você está no mesmo nível, nós podemos deduzir a equação geral do manômetro. Por exemplo, vamos utilizar como exemplo aqui esta figura 2, certo? Onde, no mesmo nível, aqui nesse nível representado pelos pontos A e B, que nós podemos ver aqui, como estamos falando, levando como base esse fluido manométrico aqui, né? O fluido, digamos, F, a pressão exercida nesse ponto A será igual à pressão exercida nesse ponto B. Com isso, né, como se trata-se de mesma área, podemos fazer um balanço de forças, né, igualando essas duas forças aqui, né? Então, por exemplo, no lado desse ponto a pressão exercida no ponto A, nessa região aqui, será igual a quem? Essa pressão P1, certo? Que nós estamos vendo aqui do lado esquerdo, mais a pressão da coluna de fluido 1, que está em contato com A, certo? E do outro lado, nós vamos ter a pressão P2, certo? Mais a coluna de fluido de fluido 2, né, que nós podemos ver aqui, e a coluna de fluido manométrico. Lembrando que a pressão de uma coluna de fluido ela é dada por ρgh, né, que é a massa específica, vezes a aceleração da gravidade, vezes a altura da coluna de fluido. No caso, quando o nosso objetivo for, por exemplo, um manômetro diferencial, né, que nós queremos saber a diferença entre as pressões, e no caso teríamos apenas o fluido de um lado e de outro, né? Nós teríamos um fluido de um lado e um fluido do outro. Nós teríamos que
a equação do manômetro diferencial seria dada por isso daqui, certo? Onde a diferença de pressão seria dada pela massa específica do fluido manométrico menos a massa específica do fluido, né? Vezes G vezes H, certo? Que seria a diferença entre as duas, a altura, né, do caso do fluido manométrico, seria a diferença entre as pressões, certo? Proporcional à diferença de pressão. No caso, se estivermos falando de fluido manométrico para gases, o ρ de um gás ele é muito pequeno frente ao ρ de um fluido manométrico, que geralmente, né, em boa parte das vezes, é utilizado, por exemplo, o mercúrio, que tem uma massa específica muito alta. Então, com isso, a densidade, né, ou desculpa, a diferença de pressão, né, ou seja, a equação do manômetro para gases, seria dada pela equação 31. E caso queiramos expressar essa diferença de pressão por carga de fluido manométrico, né, ela poderia ser utilizada como pela equação 32, ok? Então, para finalizarmos, vamos resolver o seguinte exercício. O nível de tolueno, um hidrocarboneto inflamável, em um tanque de armazenamento pode variar de 10 a 400 centímetros abaixo do topo do tanque, como representado na figura. Já que é impossível ver dentro do tanque, um manômetro de extremo aberto com água ou mercúrio, como foi do manométrico, é usado para determinar o nível de tolueno. Um braço do manômetro é conectado ao tanque a 500 centímetros abaixo do topo. Uma camada de nitrogênio à pressão atmosférica é mantida sobre o conteúdo do tanque. Então, dessa forma, né, pergunta-se o seguinte. Letra A. Quando o nível de tolueno no tanque é 150 centímetros abaixo do topo, ou seja, o H é igual a 150 centímetros, né, como a gente pode ver representado aqui nessa figura, o nível de fluido manométrico no braço aberto está na altura onde o manômetro se conecta ao tanque, como representado aqui na figura, né? Que a leitura do manômetro R seria observada se o fluido manométrico fosse 1. Mercúrio, 2. A água. Que fluido você usaria e por quê? Bem, aqui então basta fazermos o balanço de forças, né, nessa região aqui. Então, vamos chamar aqui esse ponto de A, certo? E esse ponto aqui de B. Note, aqui vamos ter a pressão atmosférica agindo, certo? No entanto, também vamos ter a pressão atmosférica agindo nesse ponto. Logo, quando formos utilizar a equação da pressão em cada ponto, essas equações acabarão que se cancelando, né? Então, aqui no ponto A, qual vai ser a pressão no ponto A? Pressão atmosférica, mais essa coluna de fluido aqui, ó, de tolueno, que é quem? Isso aqui, 500 menos H, mais essa outra coluna de fluido aqui, ó, que é quem? Que é R, certo? Então, vamos ter ρT, né, G, vezes 500 menos H mais R, certo? Igual a quem? A pressão externa aqui, mais a coluna de fluido manométrico. Essa coluna aqui que é quem? Rho do fluido manométrico, G, R. No entanto, como como a pressão atmosférica tem dos dois lados, acabam aqui se cancelando, né? Então, considerando que a massa específica do fluido manométrico é igual a ρm, né? Vamos chamar assim, do tolueno ρt, que é igual a 0,866 gramas por centímetro cúbico, aplicando o balanço de força, vamos ter o seguinte, certo? E como resultante, né, aqui o valor de R, né, o R em função do H e do ρ manométrico, vamos ter a seguinte expressão. Então, agora basta o quê? Substituir, né, o valor de H já foi dito, ele é igual a 150 centímetros, certo? Como pode ver aqui, ok? E substituir com só os valores do ρ manométrico. Então, primeiro, se for o mercúrio, né, que o valor do ρ manométrico é igual a 13,6 do ρ do mercúrio, gramas por centímetro cúbico. Substituindo na expressão, né, sabendo que o H é igual a 150, teremos que o R vai ser igual a 23,8 centímetros. E se for a água, né, o valor de R será igual a 2.260 centímetros, né, ou seja, 22,6 metros. E que fluido você usaria e por quê? Obviamente o fluido a ser utilizado é o mercúrio, né? Pois o mercúrio, sendo utilizado como fluido manométrico, o manômetro não precisará ser uma coisa absurda como o da água, né? Chega a ser até bem absurdo o tamanho do valor, né? O tamanho do fluido manométrico.
Então, o tamanho do manômetro, quer dizer. Então, o manômetro, utilizando mercúrio como fluido manométrico, teria um tamanho pequeno, né, o que seria útil para ser utilizado neste caso, ok? Bem, pessoal, então a aula termina por aqui. Qualquer dúvida pode deixar nos comentários ou enviar um e-mail, ok? Muito obrigado pela atenção e até a próxima.